Intriga internacional, conspiração diabólica, o crime e o inquérito, o enigma, o suspense, o mistério, o romance policial é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Ele tem uma notável habilidade para construir histórias de suspense que mantêm a atenção do leitor durante toda a narrativa. Com personagens bem construídos e tramas ambientadas em diferentes lugares, Luiz Eduardo Mata vem mostrando desenvoltura como autor de romance policial, tanto para o público adulto quanto para os mais jovens. Seu romance 120 Horas, de 440 páginas, agradou ao público e foi bem avaliado pela crítica. Já A Morte no Colégio, de Mistério e Aventura, é um sucesso da literatura infanto-juvenil. Sobre as agruras, manhas e acertos de um autor de romance policial, nós vamos conversar agora com Luiz Eduardo Mata. Luiz Eduardo, você é tão jovem e tem tantos livros já publicados, inclusive alguns de fôlego, como 120 Horas, tem mais de 440 páginas, eu acho. Você lê desde muito jovem, você sempre gostou de ler? Sempre, desde os 10 anos de idade. E eu comecei a ler pela literatura juvenil de mistério. Foi a ficção policial, a ficção de mistério que me capturou para a leitura. E aí eu comecei e não parei mais. Eu sou apaixonado pela leitura. Quais eram seus autores preferidos em criança? O meu autor preferido era o Ganymede José. Ganymede José foi um dos mais influentes e premiados escritores da literatura infantil brasileira. Tal qual Monteiro Lobato, criou mundos onde as crianças adoram viver, mas onde não há individualismos e as lideranças pertencem a grupos. Daí suas sátiras às vaidades e preconceitos. Suas narrativas transmitem a confiança na vida, no amor e a certeza de que a nossa presença no mundo só adquire valor na medida em que lutamos pelos ideais de fraternidade e justiça. Inspetora foi uma coleção infanto-juvenil de sua autoria, publicada entre os anos de 1970 e 80, que tem como protagonista Heloísa. Ela mora numa fazenda com os pais, a prima Malu, a empregada Bortolina e José Luiz, o filho do caseiro. As 4 crianças, sempre prontas para novas aventuras, formam a patota da coruja de papelão, empenhada em resolver os mistérios que aparecem na pequena cidade. E eu tinha 10 anos de idade quando esse livro foi, um dos livros da série foi adotado em sala de aula. Eu li o livro numa tarde. E alguém descobriu esse seu talento para escrever, assim, também cedo, em família, seu pai, uma professora no colégio? Eu tive algumas professoras que me incentivavam, gostavam das minhas redações, mas o meu impulso para me tornar escritor aconteceu já aos 17 anos, assistindo a uma entrevista do Jorge Amado e da Zélia Gattai no programa do Jô Soares, na época. Eu era leitor, gostava muito dos livros de Jorge Amado. E eu simpatizei muito com a figura dele como escritor. Eu nunca tinha visto o Jorge Amado falando. Então, ele falou nessa entrevista das leituras dele, que não eram necessariamente ligadas à literatura que ele fazia. Ele lia, por exemplo, muita literatura policial. Então, eu fiquei muito fascinado com aquilo, porque ele mostrou a complexidade dele como pessoa e como escritor. Ele era uma pessoa muito completa, assim, de cabeça, de criatividade, da maneira de ver o mundo. E para um jovem de 17 anos, que estava começando a vida naquele momento, aquilo foi um exemplo de vida muito grande. Aí, aos 18 anos, você publicou o romance Conexão Beirute-Teherã, né, que é um thriller com nuances policiais ambientado no pós-guerra do Líbano. Né? O que te deu coragem assim, para ir tão longe? Bom, eu sou de família libanesa por parte de pai e
Um pouco por conta disso, eu comecei, numa dada época, a pesquisar um pouco sobre o país, sobre a região, achava uma região interessante. E tinha uma coisa curiosa, que a imagem que nós temos do Oriente Médio, em geral, do mundo árabe, de Israel, desses países, do Irã, né? Essa imagem é uma imagem muito estereotipada e ela tem duas facetas. A primeira é da guerra, que está no noticiário todo dia, só sai notícia do Oriente Médio de desgraça, de guerras, de intolerância, de politicagem, enfim, né? E a outra faceta é aquela coisa das 1001 noites, daquelas Medinas, daquelas cidades antigas, cheias de... Quer dizer, uma cultura muito forte e também muito tempo em guerra. O Líbano passou quantos anos em guerra? 15 anos. Olha só. De 75 a 90, né? É. E era um país próspero antes, um país, né, desenvolvido. Voltou a ser, depois que acabou a guerra, ele acho que já tem um know-how de destruir, reconstruir, porque a cidade já está totalmente reconstruída, a cidade, a capital do Líbano, né? E quando eu comecei a pesquisar, eu me defrontei com as contradições, né? Então tem grandes metrópoles que convivem com cidades menores, e nessas grandes metrópoles convive o progresso e essa tradição. E eu aprendi naquele momento como o mundo ele não pode ser reduzido a um estereótipo, em nenhum lugar do mundo. E quando em 91 eu comecei então a pensar em escrever um livro, e eu gostava de thriller, aí naquele momento foi um caminho natural. Eu percebi que eu poderia fazer aquilo, ou achava que poderia pelo menos. Aí veio o outro, veio Ira Implacável, também um thriller. Esse já veio quase 10 anos depois. Mas você seguiu nesse filão porque o romance policial, de suspense, o thriller, é a sua vocação mesmo, natural, ou é porque era um caminho mais fácil? O romance policial é mais popular, vende mais livro e até lhe proporcionaria publicar mais? Não, eu acho que foi mais pela paixão pela literatura, pelo mistério, né? Isso é uma coisa que mexe muito comigo quando eu estou lendo um livro. Né? Esse assunto é sempre tem muito apelo popular, né? Dizem que, em geral, tramas policiais não alcançam bom desempenho no palco, apesar disso, sabia? Acontece que uma montagem brasileira da peça Em Nome do Jogo tem feito muito sucesso. Eu fui conversar com o diretor do espetáculo, Gustavo Passo. A entrevista a gente assiste agora. Daqui ela não vai precisar de tudo isso aqui quando nos casarmos, não. Nós vamos ter uma vida diferente, uma vida de amor, de simplicidade. Pode rir. Não estou rindo, não é essa a questão. A questão é que a minha mulher gasta dinheiro como se fosse água. Você onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi vir até aqui. Acho melhor você procurar uma plateia melhor do que eu. Rapaz, você me decepciona, hein, se ofendendo assim. Eu não me ofendi. Então volte aqui, por favor, porque nós temos que conversar, você não me deixou falar ainda. A peça Em Nome do Jogo, escrita por Anthony Shaffer, foi um sucesso imediato logo que estreou em Londres, em 1972. Agradou em cheio a sua história de suspense em que um homem tenta atrair outro para uma armadilha, mas tudo vira um perigoso jogo de gato e rato no qual nunca se sabe qual será a caça e qual será o caçador. A peça ganhou diversos prêmios, entre os quais o Tony, o mais importante do teatro nos Estados Unidos, e foi montada no mundo todo. A versão brasileira, com direção de Gustavo Passo, traz no elenco Marcos Caruso e Emílio de Mello. Gustavo, a peça Em Nome do Jogo é considerada um divisor de águas na dramaturgia policial. O que mais interessou a você nesse texto do Anthony Shaffer? O meu interesse no teatro é sempre uma boa história. É uma história que o público vá se sentir seduzido pela inteligência dos diálogos, da qualidade do texto. Do que o smoking? Por que não? O smoking, claro. Os criminosos hoje em dia estão mais sofisticados. Eles usam colarinho branco, milho. Deputados, senadores, empreiteiros, empresários não usam meias de nylon na cabeça. Por que não o smoking? Para você, o que move o personagem do escritor vivido pelo Marcos Caruso? É vaidade, é ciúme, Ele é o prazer de jogar? incrivelmente vaidoso.
Mas ele é incrivelmente vaidoso. Os seus livros já foram adaptados para televisão? Televisão não, pelo amor de Deus. Por favor. Não, é que a maioria das séries de TV hoje em dia são sobre crimes, assassinatos. Ah, é verdade. Você está falando dessa série de televisão com perseguição de carro, com a polícia, secretária. Exato, isso mesmo. Não é nada disso que eu escrevo. Eu escrevo ficção, isso é realismo. E o desejo pelos jogos dele é o que move ele. Ele tem um problema que é dito na peça, um problema psicológico, e o jogo substitui muito esse problema. Ele encontrou no jogo a alegria de viver, de um Ele coloca a libido no jogo, não é? Totalmente. E o Milo, vivido pelo Emílio de Mello, é apenas uma vítima? Até certo ponto, né? Ele é uma vítima perfeita. As joias, quando não estão no banco, estão no cofre, muito bem escondido aqui dentro desta casa. Então, tudo que você tem a fazer, rapaz, é roubar estas joias, vendê-las no exterior, esquecer esta história de divórcio e viver feliz para sempre. E eu recebo o dinheiro da companhia de seguros e viverei feliz para sempre com terra. Mas ele tem o momento dele de torturador também, né? Ele consegue virar o jogo e colocar a peça em outro lugar. É o que surpreende muito as pessoas, né? Mas pode ficar tranquilo. A camisa é minha, mas o sangue não é meu, não. Não é meu, não, né, Emílio? Será que eu posso tomar uma bebida agora, Emílio? Todas, você obrigado, obrigado. E parabéns pra você também, hein? Isso que seduz, que você perguntou. Por quê? Porque é uma peça que ela tem tantas viradas que ela é incrivelmente sedutora para o espectador. Para o diretor não tem a menor dúvida, mas para o espectador, concluindo aquela primeira pergunta, eu faço teatro para o espectador, para o público. Tente não levar para o Caribe no próximo verão, leve-a, senão ela vai voltar correndo para mim. Não se preocupe, não. Assim que você concordar com esse divórcio, ela vai esquecer de você. E tem mais uma coisa, se ela está acostumada a esse luxo todo aí, não é culpa minha. Também não é minha, eu não tenho culpa, eu tenho condições. No próximo bloco... Foi um atentado que inaugurou o século XXI da pior forma possível, né? E mudou o mundo para pior. E ainda... É muito difícil a gente ter texto policial, né? Nossa, é muito difícil.